Você sente que tá cada dia mais difícil de você conseguir se concentrar para tomar qualquer decisão no dia, inclusive o que é que você vai almoçar hoje? Infelizmente, isso não tá acontecendo só com você. Já existem pesquisas que comprovam que a sociedade, na verdade, tá emburrecendo. Olha, é desesperador ver essas notícias, tá? Na verdade, eu vou dizer que é vergonhoso, porque no mundo onde nós temos abundância de informação, que era pra gente ser mais inteligente, mais interessante, na verdade, nós estamos ficando cada vez mais burros, o nosso QI está diminuindo e nós temos uma concentração que é menor que a de um peixe. A gente está enfrentando uma epidemia de fadiga mental. Mas por que isso tá acontecendo exatamente agora? É o que você vai descobrir nesse vídeo. E você vai entender o porquê que, ao invés de a gente ficar mais inteligente, nós estamos ficando cada vez mais burros. E se você quer fazer parte do grupo de pessoas que, ao invés de emburrecer, está se tornando mais inteligente, mais interessante e, inclusive, está fazendo muito dinheiro com o seu conhecimento, então fica aqui que eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Você já percebeu que você não consegue ficar nem 5 minutos direito sem pegar no seu celular? Você senta pra assistir uma série, pra assistir um filme e não dá nem 1 minuto direito, você já tá lá com 2 telas vendo, entre muitas aspas, o filme ao mesmo tempo que você tá no seu Instagram. Pra você entender que essas empresas contratam esses profissionais especializados exatamente pra poder construir sistemas sofisticados que fazem você ficar ali, ó, preso. Basta você ler alguns poucos livros. Vou te indicar 2 deles aqui, por exemplo, como o Hooked, que em português seria engajado, e o Addiction by Design, que não tem, se eu não me engano, a versão em português. A última vez que eu pesquisei não tinha. Para você ver como essas empresas, elas contratam profissionais especializados e focados exatamente para construir sistemas ultra sofisticados que vão liberar dopamina no seu cérebro a todo momento e vai te manter nesse looping vicioso e interminável, infinito. Quanto mais tempo você passa nessas plataformas, melhor. E basicamente, quase impossível você conseguir resistir a isso. É como se você falasse assim: eu quero fazer dieta, mas na sua frente e ao seu redor tá todo mundo comendo batata frita, comendo chocolate, tomando cerveja gelada e você tentando resistir a esse negócio. Sim, é praticamente impossível você conseguir fazer isso. E o resultado de tudo isso pro nosso cérebro é que a nossa capacidade de concentração, ela tá desaparecendo. A gente não consegue fazer tarefas que exigem mais foco, mais concentração e mais quietude da mente, como leituras mais profundas, ler artigos, ler matérias. A gente passa o dia inteiro vendo TikTok, vendo conteúdos curtos, a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue nem pensar e ter foco em um objetivo nosso mesmo. Então, como é que eu vou, inclusive, conquistar metas da minha vida se eu não consigo manter o foco nem naquilo que eu quero? Quando eu era mais nova, eu adorava estudar, eu adorava essa descoberta, eu gostava de passar horas meio que trancada no quarto, aprendendo algo, desvendando algo, conseguindo entender algo. E hoje, depois de 10 anos no mercado digital, aprendendo um monte de coisa, eu sinto um certo cansaço. Às vezes até uma sensação de que quanto mais eu estudo, mais burra eu fico. E essa sensação não é apenas comigo. Você também deve se sentir assim, certo? Que quanto mais coisa você aprende com essa enxurrada, essa overdose de informações que a gente tem aqui, todos esses vídeos disponíveis gratuitamente, mais todos os conteúdos que você pode conseguir na internet, a sensação é de que, nossa, você é extremamente inteligente porque eu vou absorver tudo isso. Só que quanto mais a gente lê coisas, quanto mais a gente vê coisas, realmente parece que tem um efeito contrário. Infelizmente, é exatamente o que acontece. Já tem estudos que mostram que essa nossa geração é a primeira vez na humanidade que ela é mais burra, ou seja, menos inteligente do que os próprios pais. Na evolução humana, é comum que uma geração seja mais inteligente que a outra, porque se desenvolve melhor, porque tem mais tecnologia, porque tem mais informação e consegue avançar no QI. Só que hoje, exatamente por causa dessa overdose de informação, a gente tá ficando com a mente fadigada, a gente tá cada vez mais travado e faz com que a gente tenha o QI mais baixo. Para você entender melhor como isso funciona, um estudo fez uma análise com mais de 730 mil testes de QI e ele entendeu que existe um padrão, que nós estamos perdendo 7 pontos nesse ranking de inteligência a cada geração. E é por isso que hoje uma pessoa de 18 anos tem um QI mais baixo do que a geração anterior. Isso, a gente está falando de países mais desenvolvidos. Imagina em países de terceiro mundo, em países em desenvolvimento, que a educação ainda é um pouco, só um pouquinho inferior à dos outros países. Para você ter noção, a média do QI do mundo, a média geral, é de 100. A média de QI do Brasil era 87. E na última pesquisa que saiu em 2023,
82, se eu não me engano, essa média do brasileiro caiu para 84. E por que tudo isso está acontecendo? Por que parece que o nosso cérebro está diminuindo? Bom, existem algumas pesquisas que os cientistas já estão fazendo, que estão entendendo e comprovando que são vários fatores. Entre eles, esse monte de informação, como eu já falei, que tem um efeito contrário, que é um paradoxo, né? Ao invés de aumentar, expandir o nosso cérebro, ele realmente está fazendo com que ele fique cada vez mais enrijecido, digamos assim. Também tem questões de atividades que nos tornam cada vez mais sedentários, menos em movimento, atividades que fazem com que a gente se foque cada vez menos. Então, ao invés de eu ter uma leitura profunda, eu tô cheia de notificação e eu fico pulando de galho em galho e eu não desenvolvo essa capacidade de me concentrar, além da alimentação com um monte de industrializado e ingredientes ali que prejudicam também a nossa concentração e o nosso poder, a nossa capacidade de foco e de prestar atenção, e também até a poluição que o mundo moderno vive. Sim, eu sei que é desesperador. Inclusive, esses dados estão no livro chamado Stolen Focus, que em português seria Foco Roubado, que ele fala exatamente que as crianças, inclusive, elas estão sendo detectadas cada vez mais cedo com TDAH, não apenas porque existe uma questão de estrutura familiar, de uma questão emocional, se não tem atenção dos pais, se ela tá com medo de alguma coisa e tudo mais, como também por causa da alimentação dessas crianças, que não são alimentações de alimentos saudáveis, de alimentos, digamos, que os nossos avós poderiam cozinhar. Os alimentos prontos têm vários ingredientes que prejudicam a nossa saúde, prejudicam a nossa concentração, além da poluição, que a gente nem precisa dizer. Se você mora nos grandes centros, você sabe muito bem do que eu tô falando, também prejudica o funcionamento, o bom funcionamento do nosso cérebro e o que prejudica a nossa concentração. E sabe o que é pior de tudo isso? Eu não quero fazer um Armagedon aqui, o fim do mundo, mas a realidade é essa, é que essas coisas elas são cumulativas, então isso só tende a piorar. A próxima geração vai ser ainda mais burra, lembra, com 7 pontos a menos no QI, com mais poluição, com mais comidas industrializadas, e é por isso que bom que existe uma contracultura, uma contratendência de pessoas buscando coisas mais naturais, mais orgânicas e que ajudem a gente a voltar a ter um bom funcionamento do cérebro e ter um pouco mais de foco, para que a gente, ao invés de emburrecer, fique cada vez mais inteligente, que faz parte da essência humana. Mas para você não ficar neurótico, não viver numa bolha e se fechando pro mundo todo, o que você pode fazer agora com passos práticos para que você comece a se sentir mais inteligente, mais interessante, consiga focar naquilo que você quer e consiga ter metas e cumprir essas metas e ter resultados na sua vida e fazer muito dinheiro com isso? A primeira coisa que eu vou falar para você fazer pode ser a mais difícil de todas. Para algumas pessoas eu garanto que é, porque como eu falei, nós estamos viciados, a gente tá preso nisso daqui. Mas uma simples atitude pode fazer, assim, eu não sei nem mensurar a total diferença que isso vai fazer na sua vida. Vai por mim, desativa as notificações do seu celular. Eu deixo todas as minhas notificações desativadas. Vai nas configurações do seu celular e coloque lá para desativar as notificações de todos os aplicativos. Anjo, você não trabalha com nada urgente, nenhuma vida depende de você para ela continuar. Eu duvido que você precise atender o telefone com urgência porque alguém está te esperando na sala de cirurgia. Se você é um médico, você sabe do que eu tô falando. Agora, se você não trabalha com esse tipo de coisa, que você precisa atender a emergências, fica tranquilo, o mundo não vai acabar se você demorar um pouco para poder responder as mensagens ou ver as notificações. Então, se você não conseguir fazer isso permanentemente, como eu tenho no meu celular, ele é silenciado. Eu não vejo as notificações. No máximo, eu deixo um pouquinho no ícone do aplicativo, mas eu não recebo as notificações. Coloque por pelo menos algumas horas do seu dia. Coloque para que você consiga não olhar assim pro seu celular, deixar ele numa sala separada enquanto você estiver estudando, ou qualquer coisa do tipo, para você não se distrair. Existem estudos que comprovam que só o fato de você estar com o seu celular do lado enquanto você tá lendo ou tentando se concentrar, tira a sua concentração. Porque lembra, você é viciado nisso. Então o seu cérebro vai olhar pro celular e já vai se distrair, porque ele já tirou o foco daqui e já tá pensando, será que tem alguma coisa? Será que... Então, só dele lembrar que existe a possibilidade, você já se distrai. Então, deixa pelo menos o seu celular em outro cômodo para você conseguir ter esse tempo de concentração naquilo que realmente importa. A segunda coisa que você pode fazer, e isso inclusive o meu marido, que é o Ale, ele faz muito melhor, ele faz com muito mais frequência do que eu, é você ter aplicativos no seu celular que vai te mostrar o quanto de tempo você passa em determinados aplicativos. Explico. A primeira coisa pra gente conseguir deixar de ser viciado ou tratar alguma coisa é trazer pra consciência. Então, você provavelmente é o tipo de pessoa que, assim como eu, também pensa, eu não passo tanto tempo assim no celular. Eu não passo tanto tempo assim no Instagram. Só que
Um aplicativo ali vai te provar o contrário, vai te mostrar que você achava que você ficava 10 minutos, mas na verdade você fica 2, 3 horas ali mexendo, acumulado no dia inteiro. Então, tem esses aplicativos que mostram o quanto tempo você tem de uso e configure esses aplicativos para que eles bloqueiem a sua entrada ali, né? Então, existem alguns aplicativos que você pode configurar. Eu quero usar o Instagram 10 minutos por dia. Quando você bate os 10 minutos, ele bloqueia. Você não consegue mais acessar. Isso ajuda demais a você conseguir deixar esse vício, porque você precisa ter consciência de que, opa, já deu esse tempo, opa, e aos poucos você vai se desviciando. Ainda falando em aplicativos, também tem aplicativos para você conseguir organizar a sua cabeça. Explico. Várias e várias vezes você tá tentando se concentrar numa tarefa, você tá lendo, por exemplo, e aí de repente você tem um insight. E enquanto você não extravasa, não escreve ou não coloca alguma coisa num papel, esse insight, seu cérebro entra num conflito, porque ao mesmo tempo que você não quer esquecer aquilo, você quer se concentrar no que você tá lendo. Então você para de conseguir entender, você para de estar presente no que você tá fazendo. Então, se você tá lendo algo e teve um insight, ou se você tá fazendo uma tarefa, estudando, e você lembrou que você tem alguma coisa pra fazer, anota, ou seja, tira da sua cabeça, abre espaço pra sua cabeça parar de se preocupar nisso, se preocupar com o que realmente importa, e volta pra tarefa em questão. Inclusive, eu aconselho que neste caso, não seja nem no seu celular, anota num caderno, anota num bloco de notas, não importa. Às vezes eu anoto no próprio livro. O que importa aqui é você ter essa mentalidade de tirar da sua cabeça, escrever e abrir espaço pra você continuar focando naquilo que importa. Outra coisa pra você fazer, e talvez isso daqui seja, talvez não, isso daqui é um treino, na verdade, pra você fazer, é você se forçar a ter atividades que exijam mais concentração prolongada. Como, por exemplo, você parar pra ler um livro por mais de 5 minutos, ler por 10, começa com 5, depois vai por 10, depois vai pra 15, depois vai pra 20 minutos. Você parar pra escrever, que também é um ótimo exercício pra você exercitar a sua mente, treinar a sua criatividade, pra você estudar, pra você fazer coisas que exijam realmente que você esteja ali se concentrando. Isso é um treino pra você voltar a se acostumar com isso, porque nesse momento você está completamente desacostumado. E por último, que é um complemento do que eu já falei aqui pra você, escolha um dia ou algumas horas ou pelo menos um momento, alguns minutos do seu dia pra você ficar completamente desconectado da tecnologia e das telas do celular. Você já deve ter ouvido falar sobre pessoas que fazem detox de internet, detox de tecnologia, e que quando elas voltam, elas se sentem mais leves, mais criativas, parece que realmente fez uma limpeza no cérebro. Então, se você não consegue ficar um fim de semana ou um dia inteiro sem você nem ver o Instagram, ou você nem tocar no seu celular, reserve pelo menos amanhã 10 minutos, 20 minutos, vai expandindo isso, 30 minutos, até você conseguir chegar em 24 horas, 2 dias, por que não, longe do celular, e conseguir organizar esse tempo e esse momento para algo que seja realmente importante, que vai nutrir você, a sua inteligência, a sua vida, dar mais significado pro seu dia, ao invés de você perder horas da sua vida se comparando com a vida dos outros no seu Instagram. Vai por mim. Essa desintoxicação vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua saúde mental, espiritual e física. Afinal de contas, a gente não pode esquecer que a vida acontece no offline. O digital se torna até uma ilusão. O digital é apenas um meio para você conseguir estar mais conectado com pessoas, mas é ilusão. A vida de verdade acontece no offline. Eu quero reforçar uma coisa. Eu realmente acredito do fundo do meu coração que conhecimento é o único caminho para você evoluir. É a essência do ser humano, inclusive. A humanidade só chegou até aqui exatamente por causa do conhecimento compartilhado. Mas presta atenção na palavra que eu acabei de te trazer. Compartilhado. Quando você só acumula conhecimento, isso tem um efeito completamente contrário na sua cabeça. Ao invés de você conseguir criar novas coisas, conectar as coisas, criar novos conceitos, compartilhar e evoluir como um ser humano ou como um profissional, você se torna uma pessoa insegura, uma pessoa travada, uma pessoa que não consegue compartilhar o que aprendeu e com a sensação de que você na verdade não sabe nada. Então, aproveite agora que você vai começar a treinar o seu cérebro para conseguir ler mais, aproveitar excelentes livros e adquirir mais conhecimento para conseguir também entender como você pode transformar o seu conhecimento que você tira dos livros em Pix na sua conta, como eu faço aqui todos os dias. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Método Remix. Já são mais de 10 mil pessoas que também já sabem, já entenderam como viver do seu conhecimento, já entenderam como transformar os
os insights que eles tiram dos livros em Pix na conta bancária. Eu vou deixar o link aqui para você se inscrever e fazer parte disso e começar também a ser muito bem pago pelo seu conhecimento, como nós fazemos aqui. Conhecimento mudou a nossa vida, a nossa que eu falo, minha e do meu marido, e eu tenho certeza que é o que vai mudar a sua vida também, desde que você entenda como sair da obesidade mental e passar esse conteúdo pra frente. E eu sei que tudo isso que eu falei aqui pra você parece assustador, que é o Armagedon, que é o mundo que tá acabando e tudo mais. Só que você não precisa ficar neurótico. Tudo que você precisa fazer é tomar consciência e tomar as rédeas. Você está no controle de tudo que tá acontecendo. A informação, a tecnologia, ela realmente ajuda a humanidade a chegar em lugares inimagináveis. Mas você não pode virar refém de tudo isso. Muito pelo contrário, a gente precisa usar tudo isso exatamente para que a gente se torne cada vez mais inteligente, mais interessante, que a gente consiga usar a tecnologia para, inclusive, melhorar a nossa capacidade de raciocínio, não atrofiar o nosso cérebro. Porque, afinal de contas, essa habilidade, essa capacidade de criar novas coisas, de pensar, de ser intuitivo, de montar, de estruturar coisas novas a partir de conhecimentos que já existem, sempre foi e continuará sendo, ainda mais agora com a inteligência artificial, a habilidade mais valorizada da humanidade, do ser humano. Então não perca o bem mais precioso que você tem, que é exatamente a sua capacidade de pensar, de criar coisas novas. E se você chegou até aqui, me conta também o que você faz por aí para, ao invés de fazer parte do grupo de pessoas que está emburrecendo, ser a pessoa que está se tornando cada vez mais inteligente e fazendo dinheiro com isso. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, já dá like no canal e deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber o que você mais gostou. Um beijo e até o próximo.